Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com a composição do REO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, existem itens que vão aparecer em todos os bimestres, existem itens que vão aparecer apenas no último bimestre. O que é que eu fiz? Para fins de associação e para fins que você lembre na hora da prova. Eu peguei o REO e separei em 3 grupos. Itens que têm foco na programação orçamentária, ou seja, você está preocupado com a execução do orçamento, como por exemplo o cronograma mensal de desembolso, e dentro do cronograma mensal de desembolso a gente sabe que a gente tem que cuidar de restos a pagar, créditos adicionais e a própria LOA. Eu separei o segundo grupo, itens relacionados às metas fiscais, e eu separei no terceiro grupo itens relacionados a limites constitucionais. Então vamos lá. Dentro do primeiro grupo, que tem a ver com a programação orçamentária, a gente vai ter o balanço orçamentário, a gente vai ter a receita por categoria econômica, CE e fonte, a despesa por categoria econômica e fonte, e a despesa por função e subfunção, até porque a despesa, a função, a classificação funcional só existe para a despesa. Além disso, eu tenho que me preocupar com restos a pagar por poder e órgão. Eu estou preocupado com a execução dos restos a pagar, não é com os restos a pagar inscritos. Os restos a pagar inscritos, isso aí é um problema para o último quadrimestre no relatório de gestão fiscal. Depois, durante a execução da programação orçamentária, eu estou preocupado com o pagamento, a liquidação e pagamento de restos a pagar não processados e o pagamento de restos a pagar processados. E, por fim, o demonstrativo das parcerias público-privadas. Ele ficou meio fora de eixo, mas eu resolvi deixar ele aqui. Depois a gente tem as metas fiscais. Metas fiscais, receita corrente líquida, porque a tua receita corrente líquida ela é importante para você calcular despesa com pessoal, dívida consolidada, que vão aparecer onde? No relatório de gestão fiscal, ou seja, o relatório de gestão fiscal, ele precisa de informação que está aqui no REO, que é a receita corrente líquida. Depois disso, receitas e despesas previdenciárias. Onde isso aparece? Isso aqui aparece no anexo de metas fiscais, então isso é acompanhado no anexo de metas fiscais e depois é acompanhado no relatório resumido de execução orçamentária. E o resultado nominal, o resultado primário. Então isso aqui tem a ver com metas fiscais. E os 2 limites constitucionais que você não pode esquecer, saúde e educação, receitas e despesas. Quando chega no último bimestre, o que é que acontece? Você coloca itens adicionais que só vão aparecer no último bimestre. Que itens são esses? A regra de ouro, alienação de ativos e aplicação dos recursos, porque, em regra, os recursos com alienação de ativos, em regra, só podem ser aplicados em despesas de capital. As exceções são os recursos de alienação de ativos que podem ser aplicados em despesas correntes do regime geral e do regime próprio e a projeção atuarial do regime geral e do regime próprio. Lembrando que essa projeção atuarial dos regimes previdenciários, ela se conecta com as receitas e despesas previdenciárias, tanto as receitas e despesas previdenciárias quanto a projeção atuarial previdenciária, ambas fazem parte do anexo de metas fiscais, que é um componente obrigatório da LDO. Ficamos por aqui nessa chamada. Até a próxima.